Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos discorrer sobre o tema do incrível ao indescritível. Observe bem que é uma coisa para despertar sua curiosidade, tá certo? Você já ouviu aquela expressão, né? Isso é incrível, quando a pessoa te conta uma coisa assim que você não pode conceber, ou talvez conceba no seu coração, na sua mente, mas naquele exagero da própria narrativa que foi trazida ao seu coração. Imagine bem, quero passar isso para você agora, porque hoje em dia, mesmo enquanto eu estou mexendo lá na internet, eu observo que as pessoas estão tentando anular toda a mensagem bíblica porque são incapazes de compreendê-la. Eu não tiro a razão deles, não. Sabe por quê? Porque as coisas do Senhor não se discernem intelectualmente. É pelo Espírito de Deus. A gente precisa ter humildade e pedir ao Senhor para nos instruir conforme a sua vontade. É pelo Espírito Santo que nós entendemos as coisas espirituais. Elas são discernidas pelo Espírito e não pelo intelecto humano. Então observe bem, para que você tenha um entendimento disso com perfeição, observe o que diz a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, viu? Eles não aceitam, porque para eles é uma completa loucura. E não conseguem discerni-las, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente, ou seja, pelo Espírito Santo do Senhor. E isto é dado só àqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador e dispõem com humildade a ouvir as instruções dele com precisão. Isso não é privilégio para todos e nem para intelectuais. É para quem verdadeiramente tem humildade do coração e se volta para Deus para aprender com Ele. A sabedoria do céu é muito superior à sabedoria da terra, mas você tem que ter humildade para aprendê-la, correto? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns exageros. Observem bem, se você falar assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está registrado em João 3,16. Esta é uma expressão espiritual. Mas a pessoa vai falar assim, que Deus? Não conheço Deus, nunca vi Deus, nunca vi Ele falar nada, não conheço o Filho dele, nunca fui apresentado a Ele. Está vendo? Como que uma pessoa natural vai receber uma mensagem dessa? De forma nenhuma. Uma mensagem dessa só pode ser transmitida pelo Espírito de Deus ao coração que tem humildade e desejo de conhecê-lo. Se não tiver, não vai nunca receber essa palavra e nem vai aceitá-la. Isso que está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Bom, quero passar para você uma outra coisa. Uma virgem concebeu sem ter relações com um homem. E ela concebeu e teve um filho. E esse menino chamou-se Filho de Deus. Ah, vai contar outra, rapaz. Como é que você vem me falar uma coisa dessa? Isso não existe, é impossível. Aí ele leva para o lado da ciência, que é impossível haver concepção sem que a semente masculina seja introduzida no óvulo. Meu querido, não se trata de lógica, se trata do poder de Deus. O Senhor tudo pode, não há impossível para Deus. Mas para você receber isso, você não pode ser um homem natural. Você tem que ser um homem humilde, que se curve diante do Senhor e peça a Ele, me dê entendimento, ó Deus, das coisas que ao homem natural não é possível conceber. Aí você vai receber, porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer ver estas maravilhas. Quer ver outra coisa interessante? Muito interessante? Isabel, que era prima de Maria, também concebeu no mesmo período. E ela era estéril e estava fora da idade de procriar. E Deus fez com que ela concebesse João Batista. Então não foi só o nascimento de Jesus, que é incrível. Também o nascimento de João Batista também foi incrível.
mas isso é para quem tem humildade para buscar no Senhor o conhecimento espiritual das maravilhas, dos milagres, dos prodígios que o Senhor pode realizar pela fé. Está vendo? Na própria palavra, nós temos que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e ele fez isso com um propósito. Ao morrer na cruz, ele já estava com tudo escrito sobre isso. Em Isaías 53 já estava escrito como Jesus ia morrer na cruz. Como ele foi sepultado, já estava escrito. O que as pessoas iam fazer com ele já estava escrito. Mas para você entender isso, querido, você precisa, volto a repetir, ter humildade para ir lá no livro de Isaías, no livro de Salmos, estudar a palavra, crer, aí você vem cá para os evangelhos e vai conceber no seu coração que toda a matéria já estava pré-estabelecida e Jesus só seguiu um roteiro. Tudo que aconteceu com ele tinha que acontecer, viu? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Tudo nisso estava o propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 2, versos 6 a 9 de Coríntios, nós temos essa escritura. Observe bem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, do mundo, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Sabe o que ele está dizendo? Que a sabedoria do mundo só serve para o mundo, mas não serve para a eternidade. E ele diz: mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Tudo já estava escrito, tudo que haveria de acontecer. E ele diz: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, não teria matado Jesus. Agora, eu quero completar com essa palavra, olha bem. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, aqui está o segredo. Pela fé, você vai contemplar a glória de Deus. Pela fé, você vai entrar no céu, conhecer os anjos, conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo, vai conhecer Jesus, vai estar perante Ele, querido. Vai estar na cidade santa, na morada eterna. Tudo isso que está na palavra, tal como está escrito e revelado, vai se cumprir. Mas para isso, você precisa crer no incrível e confiar que o indescritível verdadeiramente é real pela fé. Amém? Deus te abençoe e edifique o seu coração. Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida, pela paz, pela salvação em Cristo Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por todos os teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.